Agora esse enquadramento novo é o Elixir. Eu estou usando o número 12, só que ele é um enquadramento muito sofisticado, né? Software. E aí você usa um enquadramento com um número maior, porque ele é bem sensível. Se você usar menos que isso, você pode até não se acostumar.